Nós estamos seguindo uma série de ministrações preocupadas em mostrar aos irmãos sobre seitas, heresias, e o objetivo maior não é detalhar as seitas, mas é saber como identificar esses ensinamentos falsos, saber entender a origem, a influência e tomarmos realmente muito cuidado para não cair em ciladas como estas. E hoje, da mesma maneira, nós vamos falar agora de uma forma mais direta àqueles que propagam a mentira. Eu vou pedir aos irmãos que estejam abrindo as vossas Bíblias nos últimos livros da Bíblia, a segunda epístola que o apóstolo Pedro escreve, 2 Pedro, capítulo 2, lá no finalzinho. Antes de Apocalipse nós temos o livro de Judas. Antes de Judas nós temos as 3 epístolas do apóstolo João. E aí, antes desta, nós temos aí as 2 cartas de Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 1. Amados, nós precisamos prestar muita atenção, porque exatamente a ministração está sendo feita pelo apóstolo Pedro exatamente com esta preocupação. A nossa atenção. Versículo 1 do capítulo 2 de 2 Pedro diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Nós vamos continuar a leitura, mas para aqui um pouquinho. É muito importante, amados, ressaltar isso, que todas as vezes que a Bíblia fala sobre falsos profetas, fala sobre falsos doutores, sobre enganadores, está se referindo a um cuidado que nós temos que ter, não com o mundo, mas dentro da igreja. Aquilo que, com o passar do tempo, como fomos aprendendo, foi criando um clima dentro da igreja e uma doutrina que está no inconsciente do cristão, de que ele não pode ser repreendido, de que ele não tem que ser colocado à prova, de que ele não tem que ser testado, de que ele não tem que ser questionado. A sua simples presença dentro de uma igreja, de uma congregação contínua, faz dele um homem com credibilidade para não ser questionado. Mas se você observar com muita atenção, a Bíblia ensina que nós temos que pôr à prova, todos os homens, que nós temos que colocar à prova, que vocês precisam colocar o pastor à prova para saber se o que ele está dizendo é a verdade. Por isso vocês têm como base e referência a Bíblia. Mas isso é um sentimento que existe hoje dentro da igreja, que você não pode questionar as pessoas, você não pode afirmar, mesmo tendo fatos. Porque você está julgando, porque você está, amados, a Bíblia nos ensina, nós aprendemos isso. Jesus, ele não fala, quando ele fala da proibição do julgar, pegue o contexto, ele está dizendo assim: tome cuidado, porque da mesma maneira como você julga, você vai ser medido. Mas não que julgar é condenatório, mas que se você julgar com justiça e com juízo, você vai ser julgado com justiça e com juízo. Agora, se você julga as pessoas sem ter nenhuma informação, você condena as pessoas, você afirma: olha, este fez isso, e você não viu, e você não sabe, e injustamente você o condena, cuidado, porque você vai sofrer da mesma maneira. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa doutrina de, não pode julgar, não fale mal. Ele está dizendo que, olha só, entre o povo existem falsos profetas, entre vocês na igreja existem falsos doutores, dentro das nossas igrejas estão os enganadores. Entendam uma coisa, amados, o diabo aprendeu rapidamente, pelo menos é o que parece, pode ser que tenha passado milhares e milhares de anos, para ele entender isso, até ele conseguir ganhar o coração de Eva. Mas o diabo demonstra na Bíblia que a primeira estratégia que deu certo dele é a mesma que ele segue fazendo até hoje.
Eu não tenho que combater a igreja, o povo de Deus, com armas notórias. Quando você vai para uma guerra, imagine você enviando um soldado para a guerra, e ele chega no campo de batalha, e ele só está com o capacete e o seu uniforme. E aí o general vem e fala assim, viu, agora você vai lá e vai guerrear contra aquele povo lá. E bomba explodindo, tiro dando para tudo que é lado. Qual é a primeira coisa que você questionaria o general? Cadê minha arma? Se eu vou para uma guerra, eu preciso de uma arma. Porque o inimigo também tem arma. E ele lança bombas, tiros contra mim, eu preciso me defender como? Atacando. Não, você não tem arma. É muito difícil você vencer essa batalha. O que o diabo faz? Eu não vou criar inimigos, eu não vou criar barreiras, eu não vou criar conflitos, que todo mundo sabe, que é notório, que é evidente. É muito melhor criar o engano do que a mentira. O engano é o distorcimento da verdade, como viemos falando. O diabo encerra a perseguição contra a igreja do Senhor em meados de 350 depois de Cristo. Constantino para a perseguição, porque a perseguição, como aprendemos em Apocalipse, ela era muito boa. A perseguição mantinha o povo de Deus com a sua intimidade com Deus profunda. Enquanto o povo era perseguido e afligido, eles buscavam o Senhor, a igreja estava crescendo, ao ponto de Nero falar assim, o que acontece com os sangues desses homens? Parece que são sementes, quanto mais nós matamos esses cristãos, mais aparecem. E o diabo muda a estratégia. Para de perseguir a igreja. Um homem que estava perseguindo a igreja da noite para o dia, ele para de perseguir a igreja, ele converte-se a Cristo, declara que a religião oficial de Roma agora é o cristianismo e manda imprimir 50 Bíblias. E ninguém percebe que isso é algo estranho. O inimigo muda a sua estratégia. E aí o que ele começa a fazer com a igreja? Ele começa a trazer a cultura romana grega. Não é idolatria. Mas por que não honrar o apóstolo Paulo? Colocar aqui uma imagem dele. Nós não estamos idolatrando, mas é uma forma de honrar aqueles que merecem. As imagens começam a ser introduzidas dentro da igreja, uma cultura grega romana. E com o passar do tempo nós conhecemos, a igreja foi se perdendo e se tornou essa igreja que nós, um pouco diferente, mas ainda na raiz do catolicismo. A igreja católica é a igreja primitiva, que foi corrompida com a idolatria. Até que chega um momento em que acontece uma reforma. Espera aí, a Bíblia condena essas coisas, vamos fazer uma reforma. O inimigo, ele foi sendo introduzido dentro da igreja. Eu não preciso combater o cristão lá fora. Se eu causar engano aqui, ele já sai errado daqui. Ele já sai convicto de coisas erradas. Ele já sai com uma doutrina corrompida. Então, se eu conseguir na essência, na raiz, no ninho, já contaminar, todo o resto é uma consequência natural, eu não preciso me preocupar. Por isso que o diabo investe internamente na igreja. Por isso que você vê em raríssimos lugares, em poucos lugares do mundo, políticas, leis contra a igreja. O inimigo não tem muita força, ele não consegue prevalecer muito guerreando de fora para dentro, criando leis que impedem as igrejas de serem abertas, criando leis que impedem as pessoas de pregarem a palavra, criando formas de impedir o povo de Deus. Ele já percebeu isso há muito tempo, por isso que são muito poucos os lugares onde tudo isso é impedido. E o efeito é muito pequeno, porque nestes lugares é onde se encontram os melhores cristãos, aqueles que dão a vida pelo Senhor. Os melhores evangelistas vão para esses lugares. Então não é um bom negócio para o inimigo isso. É muito melhor criar um clima de que todos nós temos a plena certeza que estamos indo para o céu, mas não estamos. Estamos comendo do fruto proibido. E está vendo, não morri. E estamos, amados, esta é a estratégia dele. Por isso o ensino precisa ser combatido de uma forma genuína. Ele diz, tome cuidado, mas lembre-se, isso está acontecendo dentro da igreja. Olha o versículo 2 e 3. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Preste atenção na colocação do apóstolo Pedro. Esses homens, eles têm um propósito: dissolver a verdade. Só que a verdade é colocada por Pedro como um caminho.
um processo. Não está falando de uma verdade, como Cristo sendo Filho de Deus, que morreu por mim para me salvar. Não está falando de uma colocação, ele está falando de um caminho. Ou seja, muitos ensinamentos, muitas doutrinas, vai ser uma série de coisas que eles vão conseguir persuadir o povo e enganar o povo. Versículo 3: e por avareza, presta atenção na colocação de Pedro, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Para aqui um pouquinho. Ele ensina, uma das estratégias do diabo é através da avareza, do apego ao dinheiro. Por você amar o dinheiro, por você querer ter uma vida melhor, porque você tem muitos objetivos, ele vai usar disto para corromper as pessoas, como ele diz aqui, fazer de vocês como um negócio. Vai ser uma negociação. Já que você ama o dinheiro, eu vou conseguir extrair o que eu quero de você, fingindo que eu estou oferecendo a você o que você quer. Pela avareza, não vai ser por outras estratégias. Uma das estratégias, a principal estratégia do inimigo é esta. Ele vai enganar, se utilizando da avareza. Amados, preste bem atenção. Você não é arrogante porque alguém dentro de você fala você é arrogante. Você acha que você vai vivendo a vida e naturalmente você tem indicador, um termômetro dentro de você que fala: Diogo, você é arrogante. Diogo, você é muito soberbo. Diogo, você é avarento. Você ama o dinheiro. Não. Se você não parar e examinar a si mesmo, se você não examinar o que você faz, você não percebe que você é tudo isso. Que você vive pelo dinheiro. Que você ama o dinheiro. Não é que você acorda e alguma coisa te incomoda falando: Diogo, para de amar o dinheiro. Você não percebe, isso está embutido dentro de você. Por isso eu tenho que me examinar constantemente. Ele fala que é uma das ferramentas sobre os quais de largo tempo, ou seja, por muito tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, ou seja, vai ter condenação sobre estes. Pode parecer que é tardio, pode parecer, amados, e eu particularmente, eu já falei isso a alguns irmãos, eu torço, eu sinceramente torço, eu não oro por isso, mas eu torço. Eu gostaria que nenhum desses homens que tem como prática isso, de usar a verdade para corromper os simples, utilizando-se dessas estratégias, eu torço para que a Polícia Federal não pegue eles. Eu torço para que nenhum político coloque nenhum desses homens na cadeia. Eu torço para que nunca descubra uma fraude desses homens. Para que toda a sua condenação fique por conta do Senhor. Nenhum homem precisa fazer justiça a estes. Deixa tudo para Deus. Que morram como mártires aos olhos do seu povo, dos seus adoradores. Que morram como heróis. Deixe tudo para o Senhor. A Bíblia diz que é condenável a atitude desses homens, porque eles estão dentro das igrejas corrompendo a verdade. Mas lembrando que o povo está sendo corrompido, porque o povo está sendo alimentado e alimentando a sua própria avareza. O povo também não é inocente. O povo está ali não por causa de Cristo. Se você começar a falar de Cristo, esvazia a igreja. Então não vamos condenar somente os falsos profetas, mas o texto mesmo diz que eles vão pela avareza. De quem? Deles? Não, dos homens, dos povos também, das pessoas. Elas não estão ali por conta de Cristo sendo enganadas, elas estão sendo enganadas, achando que o que elas estão fazendo, além de enriquecer elas, e nunca vão enriquecer, além de enriquecer elas, ainda estão alcançando a salvação. E não estão. Versículo 4, porque se Deus, presta atenção nisso, amados, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-os para exemplo aos que vivessem impiamente.
e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. O que ele está dizendo aqui? Ninguém ficou impune até hoje. Por que você acha que outros ficarão? Amados, nem os anjos foram perdoados. Aquele 1/3 foi arrancado do céu. E estão como prisioneiros da escuridão. E a Bíblia diz, esperando. O juízo deles ainda não veio. Já existe uma sentença sobre eles, mas ainda eles não estão pagando a pena. O Senhor aniquilou, destruiu, varreu Sodoma e Gomorra da terra, do mapa. A condenação vem, amados, é certa. Mas ele está dizendo, cuidado com os falsos doutores, ensinadores. Avance um pouquinho mais, você está em 2 Pedro, vai em 1 João, próximo livro, vira aí 1 ou 2 páginas talvez, 1 João capítulo 2, pode virar uma página ou 2, você já chega. 1 João capítulo 2, olha o que diz o versículo 15. Lembra que ele falou que uma das estratégias dos falsos doutores, dos falsos profetas, é através da avareza. Agora olha o que diz o versículo 15 do capítulo 2 de 1 João. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bem objetivo e direto. Não ame o mundo. 1 João 2,15. Não ame o mundo, nem o que há no mundo. Porque quem ama o mundo não ama a Deus. Agora vamos ver o 16. Porque tudo o que há no mundo, presta atenção que ele não está falando dos bens materiais. Ele está falando da corrupção do mundo, olha só. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, primeiro, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Percebe que quando ele está falando do mundo, ele não está falando do ouro, da prata. Ele não está falando dos animais, das posses, das construções. Ele fala do mundo como um antro de pecado, sendo que o mundo em si, ele produz algo em nós. O problema está em nós, e não no mundo propriamente dito. Preste atenção. Não ame o mundo, o problema não é o mundo, o problema é eu amar ele. Eu estou no mundo. Eu faço parte dele aqui, como forasteiro, mas eu estou aqui. O problema não é o mundo. O mundo já tem uma condenação pré-definida, como diz em Apocalipse. O mundo já tem uma sentença sobre ele. O problema não é o mundo. O problema é como eu vivo no mundo. E ele fala dos 3 problemas. Ele diz aqui, o primeiro, a concupiscência da carne. Mas presta atenção, a concupiscência da carne não está nas ruas. Não está nos carros de luxo. Não está nas casas. A concupiscência da carne está dentro de mim. É a semente do pecado que aflora em mim aqueles desejos descritos em Gálatas e coisas semelhantes àquelas. A prostituição, a lascívia, as brigas, as discussões, a glutonaria, a bebedice. Todas as vezes que eu faço isso é porque eu amo o mundo e não o Senhor. Eu não faço a vontade do Espírito. Amar o mundo não é falar assim, não, eu quero defender as baleias. Não é isso que ele está falando. Para Deus, eu amo o mundo quando eu deixo manifestar preferencialmente a vontade da carne. Tudo que ela quer, eu dou para ela. Isso é amar o mundo. Porque a carne, assim como o mundo, está contaminado pelo pecado. E só é produzido dentro de nós esse desejo, e é produzido pela carne. Isto é pecado. Primeiro problema, o que é amar o mundo? É fazer a vontade da carne. Segundo, ele diz aqui, a concupiscência dos olhos. Concupiscência é o desejo incontrolável. Forte desejo. Agora dos olhos. Como assim? Você vê e você quer ter. Você vê e você quer para você. E aí porque você quer, o que você faz? Você acorda às 6 horas da manhã, trabalha como um louco, abandona a sua família,
esquece de tudo para conseguir ganhar dinheiro, para ter aquilo que você quer. A cobiça dos olhos. O desejo forte daquilo que os seus olhos tocam. Você vê, põe um alvo, é um objetivo, e você gasta a sua vida inteira para chegar lá. Isso é amar o mundo. É você gastar a sua vida inteira por sonhos, desejos e projetos. E Jesus diz que isso não é um problema, você ter sonhos, desejos e projetos. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que Ele sabe até os nossos desejos, sonhos e projetos. Ele conhece e Ele tem prazer em realizar eles, desde que eles não sejam uma prioridade na nossa vida. Desde que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a nossa prioridade. Entende que o problema não são as demais coisas, porque se elas fossem um problema, Deus jamais acrescentaria. O problema é como eu me relaciono com elas. Eu só falo disto. A gente senta numa roda e conversa de tudo, conversa do desejo, do sonho, porque eu quero comprar uma casa na praia, porque eu quero isso, porque meu sonho é ter esse carro, mas a gente não fala de Cristo. Nós falamos aquilo que está em abundância no nosso coração, ou seja, nosso coração não está no céu, nosso coração está nessa terra. É por isso que ele diz, isso é amar o mundo. É quando você faz a vontade da carne. É quando você faz a vontade do seu olho, aí você luta, depois de 30 anos fala, consegui, alcancei. Isso é amar o mundo. O terceiro, ele diz assim, que o quê? Que é a soberba da vida. Soberba da vida. Como assim? Amados, entenda algo bem simples e objetivo. Soberba é a presunção, é o forte desejo de sobrepor ao próximo, é a arrogância, é a presunção. Isso é soberba. É você acreditar e achar que você é mais do que os outros, que você é melhor do que os outros. A soberba da vida, ela é, amados, ela é nitidamente encontrada em quase todos os homens. Porque a soberba da vida, ela é natural do homem. Aquilo que aprendemos lá na segunda carta que Paulo escreve ao nosso irmão irmão Timóteo, dizendo o quê? Que os homens buscam seus próprios objetivos, seus próprios desejos, pensam só em si, não se preocupam com o próximo, estão buscando seus próprios objetivos, querem crescer, querem ser o maior, querem ser o primeiro, querem alcançar. Ele diz que isto é amar o mundo, amados. Isso é amar o mundo. Você pode gostar de um carro, isso não ser um problema, e Deus ainda te abençoar para ter. O problema é se teu coração está nele, se os teus olhos, se você só pensa nisso, se você só fala disso. Então isso é importante para você, e você ama o mundo e não a Deus. Objetivo, claro e direto. Versículo 17, e o mundo passa, e tudo isso que você sonha, deseja, e a sua concupiscência também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora vamos entrar no ponto aqui. 18, filhinhos, e já a última hora, ou seja, estamos chegando no fim, e como ouviste que vem o anticristo, singular, não é plural, o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, agora ele fala do plural, por onde conhecemos que já é a última hora. Profeticamente o Senhor tem falado aqui conosco. Ele vai falar do anticristo, mas ele fala assim, viu, mas tome cuidado, porque existem muitos, plural, anticristos. Aonde? Dentro da igreja. Tem Cristo que está sendo pregado, anunciado e apresentado às pessoas de que forma? Um Cristo que existe para te fazer rico. Esse Cristo não é verdadeiro, ele é falso. Como recentemente eu ouvi uma pregação, desculpa a expressão, ridícula, de que, não sei de onde ele tirou isso, que José, para construir uma mesa, carpintaria, uma mesa, gastava-se quase 12 meses, um ano para fazer uma mesa. E depois dos 12 anos, quando Jesus começa a trabalhar com ele
ele começa a produzir mesa em 3 dias, 4 dias. Ou seja, o negócio começa a ficar mais rentável. É por isso que Jesus tinha uma casa na beira da praia, do Mar da Galileia. Ele não tinha uma praia em qualquer lugar. Não era numa favela. A pregação dele. Uma casa na beira do mar. E ele fala praia, e ele nem entende que aquilo não é um mar, é um lago. Então, depois que Jesus chegou na carpintaria e começou a trabalhar, tudo mudou. Começou a prosperar. Ele esquece que o próprio Jesus falou assim: você quer me seguir? Eu não tenho o que comer, nem onde morar. Não tenho nem um travesseiro para colocar a cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? Essa parte ele ignora. Não sei de onde inventam essas coisas. E o povo, glória a Deus, aleluia, é isso, nós vamos ser ricos, nós vamos ter casa na praia, vamos... Tá bom. É um Cristo que não existe. É anticristo. Não acho que anticristo é um ser que vai vir, esses anticristos que ele está falando aqui no plural, são seres que vão vir falar assim: olha, não leiam mais a Bíblia, esquece esse negócio de igreja. O inimigo não fez isso, amados. O inimigo não fez isso até agora. O inimigo ele faz assim: não, é isso mesmo, tem uma nova Bíblia agora, tem uma Bíblia com uma linguagem mais fácil, e ele vai distorcendo os principais pontos da palavra de Deus. Tem uma Bíblia agora que a linguagem é mais fácil de você entender, e ele vai distorcendo. As Bíblias, eu tenho falado isso, elas estão perdendo as referências, as concordâncias, as colocações. A sociedade bíblica do Brasil é um instrumento do diabo e não tem percebido, porque eles estão cada vez mais escrevendo e imprimindo Bíblias que estão sendo completamente distorcidas da verdadeira. E nunca se imprimiu tantas Bíblias no mundo. Você olha as Bíblias e fala: meu Deus, estão perdendo. Ele fala assim: cuidado com o anticristo e com os anticristos. Agora vamos avançar um pouquinho mais. 19. Quem são esses anticristos? 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Ele está falando que os anticristos que estavam pregando baboseira naquele tempo eram pessoas que estavam aqui com a gente, congregavam com a gente, e de repente criaram a sua doutrina. Amados, falei disso recentemente com um irmão. Quantos desses homens que nós nos envergonhamos hoje, grandes líderes evangélicos, na década de 80 e 90 eram referências, homens que ministravam a verdadeira e genuína palavra, eram de nós, estavam no povo de Deus, pregando a genuína semente, e de repente começaram a se aproveitar da avareza do povo, ensinar coisas erradas. 20. E vós tendes a unção do Senhor, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Então as pessoas pensam que é o seguinte: o que é um anticristo? É aquele que fala que Jesus não é filho de Deus. Calma, não é só isso. Ele continua. 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa ao Filho também tem ao Pai. O que é negar a Cristo? Não é falar. As pessoas subentendem que negar a Cristo é falar. Eu nego a Cristo. Ah, então você negou. Não. Negar a Cristo é não obedecer a sua palavra. O que Jesus fala em João 14? E no 15 também, os capítulos. Ele vai de forma repetida falando o seguinte: você me ama? Se você me ama, você guarda a minha palavra. Você me obedece. Você segue o que eu falo. Não é porque você diz que ama, que você me ama. Não é porque você fala. Não é porque você diz que você é humilde que você é. Não é porque você afirma categoricamente que não é soberbo que você não é. O que vale é o que você faz. Se você me ama, as suas atitudes denunciam o seu amor por mim. Se você me ama, então por que você não está cuidando das minhas ovelhas, Pedro? Eu sei o que você sente, mas talvez isso não seja amor. Talvez isso seja devoção.
tem que ser traduzido em genuíno amor. O dia que você começar a cuidar das minhas coisas, então você me ama. De verdade. Quem me ama pratica a minha palavra. Quem me ama obedece às minhas palavras. Quem me ama faz a minha vontade e a vontade do Pai. Então quem nega Cristo é aquele que não obedece. Não é aquele que está aqui, não é aquele que fala, Jesus, eu te amo no louvor. Quem ama o Senhor, obedece Ele. E quem nega Ele é aquele que não obedece. Não é que fala. Continuemos, 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Agora ele vai falar assim, tome cuidado com quem te engana. Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, com ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Esse versículo aqui, com certeza consome alguns dias de meditação da palavra. Presta atenção. O que ele está dizendo aqui? Apóstolo João, eu não preciso que ninguém me ensine nada, se eu tenho o Espírito Santo. Aliás, é um dos papéis que ele tem responsabilidade sobre nós, nos ensinar todas as coisas. Eu não preciso que ninguém me fale a verdade. Se eu tenho comunhão com Ele, Ele pode me ensinar a verdade. Ninguém está dizendo aqui, fazendo apologia, acabar com as igrejas, com os ensinos, com o estudo bíblico, com os discipulados. Não é isso. Ele está dizendo que eu não preciso depender. Mas com quem eu vou aprender? Se não houver ninguém para te ensinar a genuína palavra, você mesmo pode aprender do próprio Cristo. Foi assim com o apóstolo Paulo. Você pode aprender do próprio Senhor, foi assim com os apóstolos, aprenderam do próprio Cristo, não tiveram intermediário. Ele diz que se você realmente tem esta unção, o Senhor te ensina todas as coisas, Ele te disciplina. Agora, quantos na igreja querem aprender de Cristo e têm intimidade com Cristo, lembrando que Cristo é a palavra? Para que você não vive mentira, para que você saiba como lidar com as situações, para que ninguém vos engane, como o próprio apóstolo Paulo diz, viu, se eu voltar aqui e contar alguma coisa diferente disso, não acreditem, acreditem só no que vocês aprenderam, no que vocês ensinaram. Qual é a preocupação de João? O engano, porque é isso que as seitas e as heresias falam, sobre engano. Como é que você sabe, presta atenção nisso, amados, preste muita atenção nisso. Como é que você sabe que o entendimento bíblico que você acabou de ter na leitura na sua casa não é uma invenção da sua cabeça ou uma heresia? Como é que você descobre? Eu vou dar uma única dica, existem muitas outras, eu vou dar só uma. Se não for nada diferente do que o Senhor já escreveu, tenho absoluta certeza que é a verdade. Tem gente, como eu recentemente falei com o irmão, compartilhando ontem, da palavra, igrejas que há 10, 11 anos atrás, não, talvez um pouco mais, 13, 14 anos atrás, se eu parar, eu vou lembrar exatamente o ano. Igreja que fizeram um culto de Páscoa, num mês que não tinha nada a ver com o calendário judaico e nem cristão da Páscoa, mas tudo bem. E sacrificaram um cordeiro no altar, lá em Votorantim. Não, mas isso está na Bíblia. Sim. Você é da tribo de Levi? Você tem exatamente todos os critérios que são necessários para ser um sacerdote, para oferecer um sacrifício? Ou você é como Saul?
Não preciso disso, eu mesmo vou lá e sacrifico. Você quer seguir a lei? Então você tem que cumprir toda ela. A Bíblia também diz. Se você tem uma ideia, se você acha, e esse achismo não existe na Bíblia, é heresia. Ah, mas tem que estar tudo na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Eu desafio os irmãos a falar de qualquer assunto, e eu mostro para os irmãos que tem na Bíblia. Qualquer assunto. Quer um assunto mais atual e inovador como depressão? Eu te mostro nos 66 livros quantas coisas a Bíblia fala e ensina como combater a depressão. Muitos. Quer um exemplo? Saul vivia a vida dele normalmente. De repente ele é atormentado por um espírito que tirava a paz dele, tirava o sono dele. E a alma dele era aflita e ele não conseguia dormir. Ele tinha angústia, desejo de morte. Depressão. Por quê? A Bíblia também ensina. Porque não perdoou. Porque cultivou ódio e rancor durante tempo. A Bíblia ensina. Aqui muito próximo, já em Tiago, nós aprendemos no capítulo 5, que se você não se consertar com seu irmão, se você não deixar esse rancor, essa ira, esse ódio, a sua alma não vai ser curada. Curada. Alma, não é físico. A depressão é uma doença na alma, não é físico. A identidade dos discípulos e dos apóstolos é: se vocês amar uns aos outros, o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos. A Bíblia fala de tudo. E ele está dizendo assim: você precisa aprender. Você não precisa que ninguém ensine. Você precisa que o Senhor fale, mostre. E não é em um dia, uma semana. Não levar tempo. É na medida dele. Agora entra num ponto, amados, no versículo 28, que vai ser o gancho do que nós vamos falar na semana que vem. E agora, filhinhos, presta atenção que pode parecer complicado o texto, mas não é. Ele está falando sobre os anticristos, e ele também está falando sobre o anticristo. Olha o que ele diz no 28. E agora, filhinhos, permanecei nele. Em quem nós temos que permanecer? Está claro? Nós temos que permanecer em Cristo. Permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Quem vai se manifestar? Cristo? Cristo não vai se manifestar, ele vai voltar. Se você tem dúvida que se essa segunda pessoa não é Cristo, olha só o que ele continua dizendo: quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Cristo vai nos confundir? O que ele está falando? Eu preciso ter confiança e permanecer em Cristo para que eu não seja enganado pelo anticristo. Se eu permanecer na palavra, nos limites dela, eu jamais vou ser enganado. Nem pelo anticristo e nem pelos os anticristos, pelos falsos mestres. O problema é que a gente sai da Bíblia. Quantas discussões eu dei as costas e fui embora, bíblica, que não eram bíblicas. Por que você afirma isso, Diogo? Porque está escrito aqui, porque está escrito aqui, olha só esse texto, 5, 6, 7, 8, 9 textos. Ah, eu não concordo. Tudo bem. Por que você não concorda? Ah, porque eu não concordo. Tá, mas da onde você tirou isso? Não, eu não concordo. Ah, então tá bom, fecha a Bíblia e vamos embora para casa. É birra. Tem que ter fundamento. Tem que ter base. Você não concorda por quê? Porque também está escrito. Falávamos disso aqui recentemente, se não me engano, acho que foi no curso de capelania. Foi. Ou quinta-feira passada, Neemias. Mas, Diogo, a Bíblia diz que nos últimos tempos, jovens... Isso, continua lendo. Continua lendo. Ele está falando muito próximo à vinda de Cristo. Nós estamos próximos à vinda de Cristo, sim, mas ele está falando dos meses, talvez de 1, 2 anos que antecede a volta de Cristo, naquela intensidade, na qual nós vamos falar na semana passada, na semana que vem, desculpa, nós vamos falar na semana que vem, aquela intensidade, aí o Senhor fala que ali vai ter um mover sobrenatural como nunca houve na terra. Tem que entender o contexto. Ele fez uma argumentação na Bíblia, e nós ensinamos e mostramos para ele na Bíblia. Agora, não, eu não concordo. Então tá bom. Como é que você não vai ser confundido pelo anticristo?
Como é que você não vai ser enganado pelos anticristos que já estão espalhados pelas nossas igrejas? Quando você permanecer em Cristo. Não nas doutrinas, não nas vãs filosofias, não nos ensinos baratos, não nas, como nós falamos, né? Paulo fala e usa essa expressão, nas fábulas, nos contos, nas invenções. Pomos a culpa em tudo. Inclusive amanhã vai estar disponível no canal, né, a ministração, quando nós seguimos aquele conselho de Davi. Põe a culpa no pai, põe a culpa no passado, é maldição hereditária, é o demônio, é isso, é aquilo. Seja homem, assume as suas responsabilidades. Reconhece que você não fez o que deveria. Não põe a culpa nos outros. E a nossa geração é uma geração que está se vitimizando. O ladrão é um ladrão, ele é estuprador. A culpa é da sociedade, não é dele. Ele é vítima de uma política pública ruim de muitos anos. Ele é vítima do capitalismo. Ele é vítima de tudo. Ele não é vítima, ele é responsável pelos seus atos. A Bíblia responsabiliza o homem pelos seus atos. Todos eles. Os enganadores e os enganados são responsáveis. Ou só a serpente foi condenada? Ou você acha que só esses pastores líderes vão ser condenados? Você acha que as ovelhas vão ter todas absolvidas? Ele nos enganou. Olha o exemplo do Éden. Foi só a serpente condenada? Foi todo mundo, o enganado e o enganador. Por quê? Porque não permaneceu em Cristo. Foi confundido pelo anticristo quando ele veio. Foi confundido pelo falso profeta quando ele veio. Foi confundido pelo falso mestre quando ele veio. Foi enganado, viveu numa heresia, viveu em seitas, em doutrinas que não servem para nada. E não tem como se explicar e se justificar anticristo. Não tem como. Tudo bem, ele te enganou. Mas você sabia. Eva sabia que estava errado. Adão também sabia que estava errado. E afirmo para vocês que todos estes, em todas as igrejas, sabem que estão errados. Mas estão preocupados em alcançar os seus objetivos. Não vão ser condenados injustamente. Eu falo e afirmo, ninguém vai para o céu de forma injusta. E ninguém vai para o inferno de forma injusta. Versículo 29, para encerrar. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Quem gosta de engano é porque é filho do enganador. Quem gosta de mentira é porque é filho do pai da mentira. Quem gosta de justiça é porque é filho da justiça. Quem gosta da verdade é porque é filho da verdade. Bem simples. Esse povo gosta. E se você falar que ele está sendo enganado, ele continua, porque ele gosta do engano. É como aquela adolescente, aquela menina, que todo mundo sabe, o namorado não presta, está traindo ela. A amiga já falou, já deu um toque. A mãe já falou, já deu um toque. No fundo ela sabe, no fundo ela tem certeza que é verdade, que ela está sendo enganada, mas gosta do engano. Acha que de alguma forma, de alguma maneira, alguma coisa vai acontecer e ele vai se tornar uma pessoa boa. Que depois de casar vai ser diferente. A mulher que está sendo enganada pelo marido, sabe. Amados, ela é a mesma coisa. Sabe o que o João está falando aqui? Que quem engana é terrível e perverso, mas quem é enganado e sabe é igual. Gosta do engano, gosta de viver na mentira. É isso que ele está falando. E isso não se aplica só à religião, se aplica em tudo. Se você sabe que estão mentindo, você sabe que estão te enganando, por que você aceita? Porque você gosta da mentira e gosta do engano. Então de quem você é filho? A quem você obedece? Eu falo isso, amados, porque quando a gente fala em religião, igrejas, denominações, tem gente que não adianta. É evangélico. Você vai falar da palavra, foge. Não fala.
Não fala, não abre a Bíblia. Não quer, porque acha que se fugir do conhecimento vai ser isento da justiça. Vai ler Romanos 1. Aqueles que têm a oportunidade de conhecer o Senhor e não querem, amados, são os piores que andam sobre a terra. Olha o que Deus fez com eles. Vai lá em Romanos 1, depois do 28 você começa a ler, é assustador. Acha que está enganando o Senhor. Quem vive no engano e quem sabe que está sendo enganado é porque ama o engano. E quem vive na justiça e pratica a justiça é porque ama a justiça. Quem vive a verdade ama a verdade. É nascido da justiça, é nascido da verdade, é nascido de novo. Por isso, amados, nós não vamos, na semana que vem nós vamos falar mais sobre o anticristo, sobre as estratégias do diabo para este engano. Mas é importante entender, nós não vamos ficar aqui falando da seita em si, quando foi fundada, o budismo, ou essa ou aquela seita. Todas elas seguem o mesmo princípio, fora da palavra, com algumas referências bíblicas, com algumas coisas que faz lembrar a Bíblia, mas diferente. Recentemente eu estava comentando isso a alguns irmãos, num estudo que nós estamos fazendo, eu fiz um comentário sobre Levi Strauss, um homem ateu, antropólogo. Só que mesmo sendo ateu, ele faz uma declaração nos seus livros mais famosos. Ele fala assim, é impressionante como todas as primeiras civilizações lá dos aborígenes, lá na Austrália, as primeiras civilizações do Oriente, as primeiras civilizações americanas, africanas, muito distantes umas das outras, sem ter nenhum tipo de contato com as suas culturas. Ele fala, é impressionante a coincidência de que os contos dessas civilizações sejam muito semelhantes ao que a Bíblia diz sobre a existência de um Deus, sobre a criação da terra, de todas. Ele começa a falar das semelhanças. Olha a loucura. Ele está dizendo de uma grande, imensa coincidência. Coincidência é o nome que ele dá, mas não aceita. Gosta de ser enganado, porque ama o enganador, porque ama o mundo e não a Cristo. Está vendo? Tem todas as comprovações, tem todas as evidências, mas ainda assim ama o engano. E por isso ama o enganador. Por isso, amados, tudo aquilo que não é a verdade não deve ser aceito e nem engolido por nós. Amém?